E se você tivesse que escolher entre uma fortuna milionária ou o amor da sua vida? Kaique fez essa escolha e perdeu tudo: a herança, a mansão, o pai. Mas 2 anos depois, um bebê de 7 meses chamado Carlinhos se tornaria a ponte entre um passado de mágoas e um futuro de perdão. Esta é a história de como o amor verdadeiro vence o orgulho e de como nunca é tarde para recomeçar. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão dos Almeida erguia-se imponente no bairro mais nobre da cidade, com seus portões dourados e jardins impecáveis. Mas naquela manhã de sábado, o luxo não conseguia abafar os gritos que ecoavam pelo hall principal. Você enlouqueceu, Kaique. A voz do Sr. Tomás Almeida trovejava pelas paredes de mármore. Uma faxineira? Meu filho vai se casar com uma faxineira? Kaique, aos 28 anos, mantinha-se firme diante do pai. Seus olhos castanhos brilhavam com determinação, mesmo com as mãos tremendo. Ao seu lado, Priscila apertava a alça da bolsa gasta, o uniforme de limpeza ainda com cheiro de desinfetante. Ela tem nome, pai. Priscila. E eu a amo. Tomás deu uma risada amarga, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Aos 62 anos, viúvo há uma década, ele construíra um império de construtoras. Não aceitaria ver tudo desmoronar por causa de um capricho do filho único. Amor? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Isso é ilusão, meu filho. Ela está atrás do seu dinheiro, do nosso sobrenome. Acorde para a realidade. Realidade? Kaique avançou um passo. A realidade é que o senhor está sozinho nesta mansão enorme, porque afastou todo mundo com seu orgulho. Minha mãe tentou te mostrar isso antes de morrer, mas o senhor nunca ouviu. O tapa veio rápido. O som ecoou pelo silêncio tenso que se seguiu. Priscila soltou um grito abafado, levando a mão à boca. Kaique tocou o rosto ardendo, mas não desviou o olhar do pai. Pode me bater, disse ele, a voz trêmula, mas firme. Pode me tirar tudo, mas não vai me separar dela. Tomás recuou, a mão ainda tremendo do que havia feito. Por um instante, algo parecido com arrependimento passou por seus olhos, mas o orgulho falou mais alto. Então escolha, ele apontou para a porta. A fortuna ou ela, a mansão ou a miséria, meu filho ou esse erro. Pai, por favor. Kaique sentiu a voz falhar. Não precisa ser assim. Eu disse para escolher. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Priscila segurou a mão de Kaique, lágrimas escorrendo pelo rosto. Está tudo bem, ela sussurrou. Podemos ir embora, não precisa disso. Kaique olhou para ela. Aquela mulher de 26 anos que acordava às 5 da manhã para trabalhar, que estudava à noite para terminar a faculdade de pedagogia, que tratava todo mundo com gentileza, mesmo sendo tratada como invisível. Ela valia mais do que todo o ouro do mundo. Ele se virou para o pai pela última vez. Eu escolho o amor. Escolho ela. Escolho uma vida construída com nossas próprias mãos, mesmo que seja difícil. Kaique tirou o relógio de pulso, presente de formatura, e colocou sobre a mesa de centro. Pode ficar com tudo. Eu não preciso da sua fortuna para ser feliz. Se sair por essa porta, não volte nunca mais, Tomás gritou, a voz rachada. Você está morto para mim. Morto, ouviu? Kaique sentiu o peito apertar, mas entrelaçou os dedos nos de Priscila. Adeus, pai. Eles caminharam em direção à saída. Cada passo era uma despedida. Despedida do conforto, da segurança, da única família que Kaique conhecia. Na porta, ele olhou para trás uma última vez. Tomás estava de costas, os ombros curvados, parecendo subitamente mais velho e menor. Eu vou te amar mesmo de longe, Kaique disse baixinho, sem saber se o pai ouviu. A porta se fechou. Do outro lado, sozinho no hall vazio, Tomás Almeida desabou na poltrona. A mansão nunca parecera tão grande, tão fria, tão silenciosa. Ele havia vencido a discussão, mas acabara de perder o único filho. 3 meses depois, a pequena igreja do interior estava simples, mas decorada com amor. Flores do campo, laços brancos feitos à mão,
velas que iluminavam os rostos sorridentes dos poucos convidados. Kaique esperava no altar, o terno emprestado do padrinho ajustado com carinho por Priscila. Quando ela entrou, com um vestido simples, mas radiante, ele sentiu os olhos marejarem. "Você está linda", ele sussurrou quando ela chegou ao seu lado. "E você está tremendo." Ela sorriu, segurando suas mãos. O padre iniciou a cerimônia. Do lado de fora, a chuva começou a cair mansamente, como se o céu abençoasse aquela união. Na primeira fileira, o lugar do pai de Kaique permaneceu vazio. Mas quando eles se beijaram como marido e mulher, nada mais importou. Eles tinham um ao outro. E isso era tudo. Naquela mesma noite, em uma mansão distante, Tomás Almeida jantava sozinho em uma mesa que cabia 20 pessoas. O prato de porcelana fina esfriava diante dele, intocado. Seu celular estava ao lado do guardanapo de linho. Ele o pegou, abriu a foto de Kaique quando criança e sentiu algo quebrar dentro do peito. "O que eu fiz?" Ele murmurou para o vazio. Mas o orgulho ainda era mais forte que o arrependimento. Por enquanto. 2 anos depois. Cidade de Nova Esperança. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Kaique desligou rapidamente para não acordar Priscila, que havia passado a noite cuidando de Carlinhos. O bebê de 7 meses finalmente dormia tranquilo no berço improvisado ao lado da cama. Ele olhou para o pequeno apartamento de 2 quartos. As paredes tinham manchas de umidade que ele prometia consertar todo fim de semana, mas nunca sobrava tempo. Os móveis eram doações ou comprados em brechós. A geladeira fazia um barulho estranho, mas era deles, construído com suor, amor e muito sacrifício. No espelho do banheiro, Kaique mal se reconhecia. As mãos, antes macias de quem nunca trabalhou pesado, agora tinham calos. O rosto estava mais magro, marcado pelo cansaço. Mas havia algo diferente em seus olhos. Propósito. "Bom dia, meu amor." Priscila apareceu na porta com Carlinhos no colo. O bebê tinha os olhos castanhos do pai e o sorriso doce da mãe. "Mamãe!" Kaique abriu os braços. "Pensei que vocês ainda estivessem dormindo." "Alguém acordou com fome." Ela sorriu mesmo com as olheiras profundas. "Vai tomar café antes de ir?" "Só um rápido. Preciso abrir a loja às 6. A loja era um pequeno depósito de materiais de construção que Kaique comprara com o dinheiro que conseguiu juntar, trabalhando como pedreiro, garçom e entregador durante os primeiros meses. Almeida Construções. Ele manteve o sobrenome, mesmo que o pai o tivesse renegado. Enquanto tomava café com pão e manteiga, Carlinhos gorgolejava feliz no cadeirão. "Papai vai trabalhar muito hoje, meu príncipe." Kaique beijou a testa do filho. "Tudo para dar uma vida melhor para você e a mamãe." "Kaique!" Priscila segurou sua mão. "Você não precisa se matar de trabalhar. Eu posso voltar a dar aulas particulares à noite." "Nem pensar. Você já faz demais cuidando do Carlinhos e da casa." Ele acariciou o rosto dela. "Logo as coisas melhoram, eu prometo." Mas a verdade pesava. As contas atrasavam. O aluguel do depósito subia todo ano. A concorrência era feroz. Na mansão Almeida, São Paulo. Tomás Almeida estava em seu escritório quando o doutor Henrique Moreira, seu advogado particular há 30 anos, entrou sem bater. "Tomás, precisamos conversar sobre a herança." "Não tenho herdeiros, Henrique. Você sabe disso." Ele respondeu seco, sem tirar os olhos dos documentos. "Tecnicamente, Kaique ainda é seu filho. Se algo acontecer com você, Kaique está morto para mim." Tomás bateu a mão na mesa. "Quantas vezes preciso repetir?" Henrique ajustou os óculos, um brilho estranho nos olhos. "Entendo perfeitamente. Por isso, sugiro que transfira 40% das ações para minha gestão. Assim, quando você partir, eu garanto que tudo será destinado para a caridade, como você deseja. Seu filho rebelde não verá um centavo." Algo no tom de Henrique fez Tomás erguer o olhar. "Você está muito interessado nisso, não está?" "Apenas protegendo seus interesses, meu amigo." Henrique sorriu. "Afinal, quem cuidou de você durante esses 2 anos de solidão? Quem jantou com você todas as sextas?"
Eu sou mais família do que aquele garoto ingrato. Tomás não respondeu. Henrique se despediu e saiu, deixando os papéis sobre a mesa. Sozinho, Tomás abriu a gaveta secreta da escrivaninha. Lá dentro, uma única foto. Caíque aos 15 anos, sorrindo com a mãe em um Natal distante. Será que você pensa em mim, filho? Ele sussurrou. Será que me odeia tanto quanto eu finjo te odiar? Um barulho na porta o fez guardar a foto rapidamente. Era Dona Marta, a governanta que trabalhava na mansão há 40 anos. Desculpe incomodar, Sr. Tomás, mas encontrei isso no lixo do Dr. Henrique. Ela entregou um envelope amassado. Tomás abriu e ficou pálido. Era uma investigação particular sobre Caíque. Fotos dele na loja, na rua, com uma mulher e um bebê no colo. Isso é... A voz falhou. E seu neto, senhor? Dona Marta disse suavemente. O Dr. Henrique vem investigando o Caíque há meses. Acho que ele não queria que o senhor soubesse. As mãos de Tomás tremeram segurando as fotos. O bebê tinha seus olhos, a mesma expressão que Caíque tinha quando pequeno. Eu tenho um neto. Lágrimas começaram a rolar. Tem sim, senhor. Um neto lindo. O nome dele é Carlinhos. Tomás desabou na cadeira. 2 anos. 2 anos de orgulho idiota que o fizeram perder o nascimento do neto. Os primeiros meses de vida. Os primeiros sorrisos. O que eu fiz, Marta? Que idiota eu fui. Ainda dá tempo, Sr. Tomás. Ela tocou seu ombro com carinho maternal. Sempre dá tempo de consertar. Mas e se ele não me perdoar? E se ele me fechar a porta na cara como eu fiz com ele? Caíque tem o coração da mãe dele. A senhora Ana era puro perdão. Marta sorriu. Tente. Pelo menos tente. Naquela noite, Tomás não conseguiu dormir. Olhou as fotos dezenas de vezes. Carlinhos tinha seus olhos, mas o sorriso de Priscila. A mesma Priscila que ele humilhou, expulsou, chamou de interesseira. Pela primeira vez em 2 anos, Tomás Almeida chorou. De volta à Nova Esperança, Caíque fechou a loja às 8 da noite. Tinha sido um dia difícil, apenas 3 vendas pequenas. Ele contou o dinheiro do caixa e suspirou. Mal daria para pagar o fornecedor. Quando chegou em casa, encontrou Priscila cantando para Carlinhos, que batia palminhas e ria. Como foi o dia? Ela perguntou, tentando esconder a preocupação. Foi... Ele parou, olhou para os dois e sorriu. Foi perfeito, porque eu volto para vocês. Naquela noite, enquanto Carlinhos dormia entre eles dois na cama de casal, Caíque abraçou a família que construiu. Sabe o que eu pensei hoje? Ele sussurrou. Que eu não trocaria isso aqui por nada. Por nenhuma mansão, nenhum carro importado, nada. Nem por um pai? Priscila perguntou suavemente. Caíque ficou quieto. Eu sinto falta dele, admitiu pela primeira vez. Mas ele fez a escolha, e eu também fiz a minha. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, a 300 quilômetros dali, Tomás Almeida estava fazendo suas malas. A decisão estava tomada. Ele iria conhecer seu neto e pedir perdão ao filho, mesmo que isso significasse engolir todo o seu orgulho. A Mercedes preta estacionou em frente ao pequeno prédio de 3 andares. Tomás Almeida desligou o motor e ficou parado, as mãos suadas apertando o volante. Ele estava ali. Apartamento 201. Seu filho morava ali. Eu consigo. Ele respirou fundo. Vim até aqui, não posso desistir agora. Mas quando levantou a mão para bater na porta, ela congelou no ar. E se Caíque o expulsasse? E se não deixasse nem ver o neto? Ele merecia isso. Merecia e sabia. Antes que pudesse decidir, a porta se abriu. Caíque estava ali de calça jeans e camiseta simples, segurando uma sacola de lixo. Ele congelou. Pai! A voz saiu quase inaudível. Os dois ficaram parados como estátuas. 2 anos de silêncio pesavam entre eles como uma parede de concreto. Tomás viu as mudanças no filho. O rosto mais maduro, as mãos calejadas, o corpo mais magro. Mas os olhos ainda eram os mesmos olhos do menino que ele criou. Caíque, eu... A voz falhou. Eu preciso falar com você. Como me encontrou? Não importa, por favor, me deixa entrar, só 5 minutos. Caíque olhou para trás.
onde Priscila observava da porta da cozinha com Carlinhos no colo. Ela assentiu levemente. Entre, ele disse, a voz fria. A sala era minúscula comparada à mansão. Um sofá desgastado, uma TV pequena, brinquedos de bebê espalhados pelo chão. Mas havia fotos nas paredes. O casamento deles, Carlinhos recém-nascido, momentos de felicidade genuína. Tomás sentiu o peito apertar. Enquanto construía um império vazio, seu filho construía uma família. Então, Caíque cruzou os braços. Depois de 2 anos de silêncio, o que te traz aqui? Tomás olhou para Priscila, que permanecia à distância. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas para os dois. Priscila abaixou os olhos, surpresa. Desculpas? Caíque deu uma risada amarga. Você me chamou de morto para você. Me expulsou da sua vida como se eu fosse lixo. E agora vem com desculpas. Eu sei que não merece perdão. Não merece mesmo. Caíque explodiu. Sabe quantas vezes eu passei fome nos primeiros meses? Quantas noites Priscila chorou com medo de não conseguirmos pagar o aluguel? Onde estavam suas desculpas então? Carlinhos começou a chorar com o grito. Priscila o embalou, sussurrando palavras doces. Tomás olhou para o bebê e sentiu as lágrimas virem. Eu tenho um neto. Ele sussurrou. O silêncio caiu como uma bomba. Como você sabe? Caíque estreitou os olhos. Meu advogado, ele estava me investigando. Dona Marta encontrou as fotos. Então você veio aqui por quê? Para tirar fotos e ir embora? Para oferecer dinheiro e acalmar sua consciência? Não. Tomás deu um passo à frente. Vim porque sou um velho idiota que perdeu 2 anos da vida do próprio neto por causa do orgulho. Vim porque passo os dias naquela mansão enorme conversando com as paredes. Vim porque... A voz quebrou. Porque eu errei, filho. Errei muito. Caíque virou o rosto, mas Tomás viu as lágrimas. Sua mãe estaria com vergonha de mim, Tomás continuou. Ela sempre dizia que família era o único tesouro de verdade. E eu, cego, burro, orgulhoso, joguei você fora. Joguei o amor fora. Então por que demorou tanto? Caíque perguntou, a voz embargada. 2 anos, pai. 2 anos que você poderia ter conhecido seu neto desde que nasceu. Porque eu sou um covarde, Tomás admitiu. Mas não aguento mais, por favor. Ele caiu de joelhos. Por favor, me deixa conhecer meu neto. Mesmo que você não me perdoe, mesmo que me odeie, me deixa pelo menos vê-lo uma vez. Caíque olhou para Priscila. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas seu olhar era doce, compreensivo. Ela sempre teve o coração maior que o mundo. Caíque, ela disse suavemente, lembra do que o padre disse no nosso casamento? Que o amor sempre vence o rancor? Ele me machucou, Pri. Machucou você. Ele está aqui de joelhos pedindo perdão. Ela se aproximou. Carlinhos merece conhecer o avô. E você merece ter seu pai de volta. Caíque fechou os olhos. A dor dos últimos 2 anos queimava no peito. Mas ao abrir os olhos e ver o pai ali, quebrado, arrependido, viu apenas um homem solitário que perdeu tempo demais. Levante, ele disse. O senhor é meu pai. Não precisa se ajoelhar. Tomás se levantou tremendo. Você me perdoa? Ainda dói, Caíque admitiu. Mas você é o único pai que eu tenho. E Carlinhos merece conhecer o avô. Priscila se aproximou estendendo o bebê. Senhor Tomás, quer segurar seu neto? Tomás olhou para aquela mulher que ele havia humilhado, expulsado, julgado. E ela estava ali, oferecendo-lhe o bebê com um sorriso gentil. Priscila, eu te devo desculpas também. Fui cruel, preconceituoso. Está perdoado, ela disse simplesmente. Bem-vindo à família. Com mãos trêmulas, Tomás segurou Carlinhos pela primeira vez. O bebê olhou para ele com aqueles olhos castanhos curiosos, tocou o rosto enrugado do avô e sorriu. Algo dentro de Tomás se quebrou completamente. Ele abraçou o neto contra o peito e chorou como não chorava desde o funeral da esposa. Oi, meu netinho, ele sussurrou. Desculpa o vovô ter demorado tanto, mas agora ele está aqui. Prometo que não vou te abandonar nunca mais. Caíque se aproximou.
tocando o ombro do pai. Pai, você quer jantar com a gente? Tomás olhou para o filho incrédulo. Sério? A comida é simples. Arroz, feijão, um frango assado. Nada como os banquetes da mansão. É perfeito. Tomás sorriu através das lágrimas. É a melhor refeição que eu poderia ter. Naquela noite, na mesa pequena que mal cabia 4 pessoas, Tomás Almeida teve o jantar mais feliz dos últimos 2 anos. Ouviu as histórias de Caíque sobre a loja, os planos de Priscila de voltar a estudar, os progressos de Carlinhos que já começava a engatinhar. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha uma família novamente. Na mansão Almeida, tarde da noite, Dr. Henrique Moreira atendia uma ligação, seu rosto ficando cada vez mais vermelho. Como assim ele foi lá? Gritou no telefone. Eu paguei você para me avisar dos movimentos do Tomás. Do outro lado, seu informante explicava que Tomás havia ido até Nova Esperança. Aquele velho tolo, Henrique murmurou. Se ele se reconciliar com o filho, lá se vão meus planos. Ele abriu o cofre secretório, tirando os documentos de transferência de ações que Tomás ainda não havia assinado. Preciso agir rápido, ele disse para si mesmo. Muito rápido. E um plano sombrio começou a se formar em sua mente. Uma semana depois, Tomás havia visitado o filho todos os dias. Levava presentes para Carlinhos, ajudava Caíque na loja, conversava com Priscila sobre os velhos tempos. A ferida começava a cicatrizar, lentamente, mas com firmeza. Naquela manhã, enquanto Caíque organizava o estoque, Tomás observava tudo com atenção. Filho, posso te fazer uma pergunta? Claro, pai. Por que você não aceita minha ajuda financeira? Poderia expandir a loja, contratar funcionários. Caíque parou o que estava fazendo. Porque eu preciso fazer isso sozinho. Preciso provar para mim mesmo que sou capaz. Você não tem nada a provar. Já provou mais do que qualquer homem quando largou tudo por amor. Pai, Caíque suspirou. Agradeço a oferta, mas não. Tomás ia insistir quando seu celular tocou. Era Dr. Henrique. Tomás, precisamos nos reunir urgentemente. É sobre as ações da empresa. Estou ocupado, Henrique. É urgente. A voz soou ríspida. Há problemas legais que precisam ser resolvidos hoje. Se não assinar os papéis, pode perder tudo. Tomás franziu a testa. Que papéis? Os de transferência patrimonial que discutimos, lembra? Para proteger seus bens. Algo não cheirava bem, mas Henrique era seu advogado há 3 décadas. Tomás confiava nele. Está bem, vou até São Paulo amanhã. Quando desligou, Caíque perguntou. Tudo certo? Apenas burocracia. Tomás mentiu, mas uma sensação estranha o incomodava. Naquela noite, apartamento de Caíque. A família jantava junta quando Tomás finalmente criou coragem. Caíque, Priscila, eu gostaria de fazer um pedido. Pode falar, Priscila sorriu. Quero que vocês voltem para a mansão comigo. O silêncio caiu sobre a mesa. Carlinhos era o único que continuava fazendo barulho, batendo a colher no prato. Pai, Caíque começou. Me escuta antes de negar. Tomás ergueu a mão. Eu sei que você construiu sua vida aqui. Sei que a loja é sua conquista. Mas aquela mansão está vazia, fria, sem vida. Vocês trariam alegria de volta. Não podemos simplesmente abandonar tudo, Caíque disse. A loja, nossa vida aqui... Você pode abrir uma filial em São Paulo. Melhor, pode assumir a Almeida Construções. Você é meu único herdeiro, filho. Tudo aquilo é seu por direito. Eu não quero sua herança, Caíque respondeu, tenso. Não estou te oferecendo por pena. Estou te pedindo porque eu sou um velho sozinho que quer a família por perto. Porque quero ver meu neto crescer. Porque... A voz falhou. Porque eu perdi tempo demais e tenho medo de perder mais. Priscila segurou a mão de Caíque por baixo da mesa. Caíque, talvez devêssemos pensar... Não, Pri. Ele se levantou. Construímos nossa vida aqui. Não vou voltar para aquele mundo só porque é mais fácil. Não é sobre ser fácil. Tomás também se levantou. É sobre família, sobre estarmos juntos. Ah, agora a família importa? Caíque explodiu. Quando eu quis ficar com a minha família, você me expulsou.
E eu já pedi perdão, Tomás gritou de volta. Quantas vezes vou ter que me ajoelhar? Quantas vezes preciso chorar para você entender que eu mudei? Carlinhos começou a chorar. Priscila o pegou no colo, balançando a cabeça. Parem vocês dois, estão assustando o bebê. Os dois homens se entreolharam, a raiva ainda fervendo, mas a culpa começando a pesar. Desculpa, Kaique murmurou. Desculpa, Carlinhos. Papai foi bobo. Tomás respirou fundo. Eu não quero brigar com você, filho. Só me dá uma chance de ser avô presente, de recuperar o tempo perdido. Precisamos pensar. Priscila interveio. É uma decisão grande. Kaique tem a loja aqui. Eu comecei a dar aulas de reforço para as crianças do bairro. Eu entendo. Tomás assentiu, derrotado. Mas pensem com carinho, por favor. Ele se despediu mais cedo naquela noite. No caminho de volta ao hotel, uma sensação de urgência o consumia. E se ele não tivesse mais tempo? E se algo acontecesse? No dia seguinte, escritório de Henrique em São Paulo. Tomás entrou no escritório luxuoso e encontrou Henrique com uma pilha de documentos. Ah, Tomás, que bom que veio. Senta, por favor. Que história é essa de problemas legais? Uma auditoria descobriu irregularidades. Nada sério, mas precisamos transferir alguns ativos temporariamente para evitar bloqueios judiciais. Henrique empurrou os papéis. Assina aqui, aqui e aqui. Tomás pegou os documentos e começou a ler. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Henrique, isso aqui transfere 60% das minhas ações para você. É temporário. Henrique se apressou. Apenas até passar a auditoria. 60%? E por que não posso transferir para o Kaique? Porque ele não é qualificado. Abandonou os estudos de administração, virou vendedor de cimento. Henrique cuspiu as palavras com desprezo. Algo clicou na mente de Tomás. Foi você. Ele se levantou. Foi você que mandou me investigar, não foi? Eu estava protegendo seus interesses. Mentira! Tomás jogou os papéis no chão. Você estava tentando me afastar do meu filho. Você quer minha empresa. Tomás, você está sendo irracional. 30 anos. 30 anos eu confiei em você como um irmão. Tomás apontou o dedo. E você estava esperando eu morrer para roubar tudo. Henrique se levantou, toda a máscara de amizade caindo. Roubar? Eu construí metade dessa empresa. Eu fiquei ao seu lado enquanto você chorava pela esposa morta. Eu estava lá quando seu filho ingrato te abandonou. Meu filho não me abandonou. Eu que o expulsei. E a única razão pela qual estou vivo hoje é porque ele me perdoou. Aquele moleque fraco que se vendeu por uma empregada doméstica? O soco veio rápido. Mesmo aos 62 anos, Tomás ainda tinha força suficiente para derrubar Henrique. Nunca mais, Tomás disse tremendo de raiva. Nunca mais fale da minha família assim. Você está demitido. Quero você fora da minha empresa até amanhã. Henrique se levantou, limpando o sangue do lábio, os olhos cheios de ódio. Você vai se arrepender disso, Tomás. Eu tenho informações suficientes para destruir sua empresa. Vou te processar por agressão, por quebra de contrato. Faça o que quiser. Tomás caminhou até a porta. Mas fique longe de mim e da minha família. Quando saiu, Tomás estava tremendo. Não de medo, mas de alívio. Ele havia se livrado da cobra que se escondia como amigo. Naquela noite, de volta à Nova Esperança, Tomás bateu na porta de Kaique quase meia-noite. Quando o filho abriu, encontrou o pai com os olhos vermelhos. Pai, o que aconteceu? Eu preciso de vocês, Tomás admitiu, a voz quebrada. Descobri que a pessoa em quem mais confiei estava me traindo. Me sinto tão sozinho. Kaique não hesitou. Puxou o pai para dentro e o abraçou. Você não está sozinho, pai. Nunca mais vai estar. Priscila preparou chá enquanto Tomás contava tudo sobre Henrique. Kaique ouvia em silêncio, a mandíbula tensa. Esse cara é perigoso, pai. Você precisa contratar outro advogado imediatamente. Eu sei, Tomás suspirou. Mas mais do que isso, eu preciso da minha família. Ele olhou nos olhos do filho. Não estou pedindo por orgulho ou solidão. Estou pedindo porque vocês são tudo que me resta de verdadeiro nesse mundo. Kaique olhou para Priscila.
Ela segurava Carlinhos dormindo, e seus olhos diziam tudo. Pai, Caíque respirou fundo. Eu aceito. Vamos para a mansão, mas com uma condição. Qual? Isso não significa que eu vou assumir seus negócios ou virar quem eu não sou. Vou continuar sendo Caíque, o dono da loja de materiais. Vou expandir, mas do meu jeito. Tomás sorriu através das lágrimas. Eu não quero que você seja ninguém além de quem você é, meu filho. Você é perfeito assim. E pela segunda vez naquela semana, pai e filho se abraçaram. Mas nenhum deles sabia que Henrique, furioso e humilhado, já estava planejando sua vingança. 2 semanas depois, Mansão Almeida. A mansão que antes parecia um mausoléu, agora respirava vida. Carlinhos engatinhava pelos corredores de mármore, suas risadas ecoando pelas paredes. Priscila havia transformado um dos quartos em ateliê de arte para as crianças da comunidade. Caíque dividia seu tempo entre a loja em Nova Esperança e a nova filial que abriria em São Paulo. E Tomás? Tomás finalmente sorria. Naquela manhã, ele brincava com o neto no jardim quando Dona Marta veio correndo. Senhor Tomás, tem um homem na porta. Diz que é oficial de justiça. O sorriso morreu. Na porta, o oficial entregou um envelope grosso. Processo judicial. Henrique estava processando Tomás por agressão, quebra de contrato e difamação. Pedia uma indenização milionária e o bloqueio imediato de todos os bens da empresa. Não, Tomás murmurou. Ele não pode fazer isso agora. Não quando finalmente tenho minha família de volta. Caíque leu os documentos, o rosto ficando cada vez mais sério. Pai, isso aqui é grave. Ele falsificou contratos, forjou assinaturas. Se isso for provado, ele pode ser preso. Mas até lá ele pode destruir tudo que levei 40 anos para construir. Tomás desabou na poltrona. A empresa, a reputação, o futuro de vocês. O nosso futuro? Priscila se aproximou com Carlinhos no colo. Senhor Tomás, nosso futuro nunca dependeu de dinheiro. Já vivemos sem nada e fomos felizes. Mas eu queria dar o melhor para vocês. Para o Carlinhos. O melhor que você pode dar. Caíque segurou o ombro do pai. É estar presente. É ser o avô que brinca no jardim, que conta histórias antes de dormir, que está aqui. Isso não tem preço. Tomás olhou para o neto, que esticava os bracinhos para ele. Vovô! Carlinhos balbuciou, sua primeira palavra. Todos congelaram. Lágrimas instantâneas escorreram pelo rosto de Tomás. Ele disse, vovô. Carlinhos repetiu sorrindo. Tomás pegou o neto no colo, abraçando-o com força. Pode me tirar tudo, Henrique. Ele sussurrou. Mas isso aqui você nunca vai conseguir roubar. 3 dias depois, tribunal, a audiência estava tensa. Henrique, com seu advogado caro, apresentava documentos adulterados, testemunhas compradas, um caso aparentemente sólido. O Sr. Almeida me agrediu sem motivo. Henrique mentia descaradamente. Após 30 anos de amizade e dedicação, fui brutalmente atacado. O juiz ouvia atentamente. Tomás estava com seu novo advogado, Dr. Paulo, mas a situação parecia perdida. Até que a porta do tribunal se abriu. Dona Marta entrou acompanhada de um homem mais jovem. Excelência, o advogado de Tomás se levantou. Gostaria de apresentar novas testemunhas. Objeção, gritou o advogado de Henrique. Essas testemunhas não estavam na lista. Foram descobertas recentemente, Dr. Paulo retrucou. E tem informações cruciais. O juiz permitiu. Dona Marta foi ao estrado. Meu nome é Marta Silva. Trabalho para a família Almeida há 40 anos. E tenho provas de que o doutor Henrique vem desviando dinheiro da empresa há pelo menos 5 anos. Ela apresentou cópias de documentos que havia tirado secretamente do escritório de Henrique. Transferências suspeitas, contratos falsificados, tudo meticulosamente registrado. Mentira! Henrique se levantou. Essa mulher está inventando. Não estou, Marta disse calmamente. E tenho gravações de conversas onde o senhor admite ter manipulado o senhor Tomás para afastá-lo do filho. O tribunal ficou em silêncio. O homem que estava com Marta se levantou. Excelência, meu nome é Ricardo Moreira. Sou sobrinho do Dr. Henrique
e estou aqui para confirmar tudo o que a senhora Marta disse. Henrique ficou branco. Ricardo, você... Seu traidor. Eu não sou o traidor aqui, tio. Ricardo disse, a voz firme. Você é. Durante anos me fez acreditar que era um homem honrado, mas quando descobri que estava destruindo famílias por ganância, não pude mais ficar calado. Ricardo apresentou mais documentos. E-mails comprometedores, registros bancários, toda a teia de mentiras de Henrique desmoronando. O juiz bateu o martelo. Doutor Henrique Moreira, o senhor está sob investigação por fraude, falsificação de documentos e estelionato. O processo contra o senhor Tomás Almeida está arquivado. Além disso, decreto o bloqueio de todos os seus bens, até conclusão da investigação criminal. Henrique tentou correr, mas os seguranças o detiveram. Enquanto era levado, ele gritou para Tomás: "Você não merecia essa família, não merecia." Tomás apenas olhou para ele com pena. "Você está errado, Henrique. Eu não mereço mesmo. Mas eles me perdoaram, e isso se chama amor, algo que você nunca vai entender." 3 meses depois, jardim da mansão. A festa de aniversário de 1 ano de Carlinhos estava em pleno andor. Crianças da comunidade corriam pelo jardim. Balões coloridos decoravam tudo e uma mesa farta alimentava dezenas de pessoas. Tomás observava tudo do terraço, um sorriso permanente no rosto. Caíque subiu para ficar ao lado do pai. Pensando em quê? Em como desperdicei tanto tempo, Tomás respondeu. Sua mãe sempre dizia que as melhores coisas da vida não custam dinheiro. Eu não ouvia. Precisei perder você para entender. Mas me encontrou de novo. É isso que importa. Encontrei mais do que isso. Tomás apontou para Priscila, que organizava as crianças para cantar parabéns. Encontrei uma filha. Ele apontou para Carlinhos. Um neto. Ele olhou para Caíque. E reconquistei um filho. Pai, sobre a empresa. Pensei no que você disse. Acho que estou pronto para ajudar a administrar. Não. Tomás balançou a cabeça. Caíque ficou surpreso. Não? Vou vender a maior parte. Ficar só com o necessário para viver bem. Quero tempo, filho. Tempo para ver meu neto crescer, para pescar com você aos domingos, para jantar em família todo dia. Ele sorriu. Construí um império de concreto. Agora quero construir memórias. Lá embaixo, Priscila acenou para eles. Vem, vamos cantar parabéns. Pai e filho desceram juntos. A família se reuniu ao redor do bolo. Carlinhos, com seu chapéu de festa torto, batia palmas animado. Antes de cantar, Tomás ergueu a voz. Eu gostaria de dizer algo. Todos ficaram em silêncio. Há 1 ano atrás, eu era um homem sozinho em uma mansão vazia. Tinha dinheiro, poder, mas não tinha o que realmente importa. Ele olhou para Caíque. Meu filho me ensinou que amor vale mais que orgulho. Olhou para Priscila. Minha nora me ensinou que perdão cura todas as feridas. Olhou para Carlinhos. E meu neto me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Ele ergueu a taça. Então eu brindo não ao sucesso, não ao dinheiro, mas à família, porque no final é tudo que levamos conosco. A família, todos repetiram. Enquanto cantavam parabéns, Carlinhos apagou a velinha, com ajuda. Quando todos aplaudiram, ele olhou para o avô e disse: Vovô, amo. Tomás o pegou no colo, beijando sua testa. Vovô também ama você, meu netinho. Mais que tudo nesse mundo. Caíque abraçou o pai e o filho juntos. Priscila se juntou ao abraço. E naquele momento, sob o céu azul e cercados de amor, a família Almeida estava finalmente completa. 1 ano depois, a placa brilhava nova. Almeida em Filho, construindo futuros. Caíque havia expandido os negócios, mas mantido os valores. Preços justos, qualidade e oportunidades para quem precisava. Priscila agora era diretora de uma escola comunitária financiada pela família. E Tomás? Tomás era simplesmente o vovô. O melhor vovô que Carlinhos poderia ter. E pela primeira vez em décadas, Tomás Almeida sabia que havia construído algo verdadeiramente valioso, um lar cheio de amor. O amor e a família valem mais do que o orgulho e as diferenças sociais. Sempre é tempo de perdoar e recomeçar.